Bom, gente, primeiro eu quero agradecer porque o outro vídeo, assim, deu muitos views e eu não esperava, tá, alcançar isso. E por incrível que pareça, no dia que eu postei o vídeo, o Instagram o quê, minha gente? Pelo amor de Deus. O YouTube me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha 16 anos de canal. Misericórdia! 16 anos, nem eu sabia. Eu abri, acho que esse canal para postar quando eu fazia dança de salão na faculdade, porque assim, eu sou formada em educação física e eu fiz educação física na Universidade Católica e foi nesse tempo que eu abri, minha gente, 16 anos atrás, é mole. Não trabalho na área não, tá? Então, eu me chamo Nívia e aqui quando eu me apresento, para facilitar a vida da pessoa, eu já vou falando assim, Nívia, Nívia igual creme. Porque eles acham meu nome muito engraçado, né? Quero agradecer, tá, a vocês pelos bons comentários. E como vocês já viram no título do vídeo, né, é para mim falar se eu tive alguma dificuldade ou não quanto a imigrar com 40 anos. Ou 40 a mais, né? Vamos dizer assim, não entregando totalmente minha idade. Então, eu não tive dificuldade alguma quanto a me relacionar, quanto a vir para cá, quanto ao meu planejamento, muito pelo contrário. Para mim não teve assim muitas objeções. Em questão de conseguir trabalho, qual foi o meu planejamento? Desde que eu saí do Brasil, eu já vim com isso na cabeça. Eu vou ficar, né, dar mais tempo, porque já que eu vinha com a Maia veio para cá com um aninho. Então, se eu vinha com ela, eu iria deixar que meu marido fosse logo em busca de algo e eu ficava em casa para ficar com ela, até conseguir um lugar para que ela estudasse e eu pudesse começar a trabalhar. Mas, mesmo eu conseguindo um lugar para ela estudar, eu já vim na cabeça de que eu não poderia tomar o meu tempo totalmente. No caso, eu teria que ser a pessoa disponível a levá-la e buscá-la na escola. Então eu já vim com isso na cabeça. Caso o Luciano não pudesse pegar ela na escola, entende? Eu sempre tinha esse planejamento, tá? De que eu deveria estar livre, disponível para tal coisa. Então, imigrar, gente, não é um bicho de sete cabeças. E o começo é difícil, é diferente, mas aos poucos você vai se adaptando. O frio é muito frio, acho que o quente não, porque mais Salvador é mais quente que aqui, sempre. Mas o frio é já mais frio, né? Então, mas o corpo vai se adaptando e aprendendo a lidar com aquilo, com aquela coisa nova, né? Com aquela situação nova, com a forma que a pessoa lhe trata, com, enfim, com tudo, né? Para não dizer assim que eu não tive dificuldades, eu não chamo isso nem de uma dificuldade, mas que o que acontece? Como a Maia veio para aqui muito pequena, então os pais dos amigos são muito novos. Mas assim, não tenho nenhuma dificuldade em me relacionar ou qualquer coisa. Mas às vezes você sabe quando bate aquela coisa, poxa, minha idade e tal, eu acho que eu não caibo aqui, ou algo assim, sabe quando tem essa questão? Então, eu tenho isso, mas é na minha cabeça mesmo, porque eu me relaciono muito bem com qualquer pessoa e com qualquer idade. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um pensamento e quais áreas que eu queria, vamos dizer assim, trabalhar e que eu poderia trabalhar de acordo ao horário, para, como eu já falei, para não empatar, né, meu marido nos horários dele, e eu tinha mais ou menos esse pensamento. Então, quando eu consegui colocar a Maia numa creche, que foi 3 meses depois, né, e pagando muito caro, era uma creche particular, porque eu não consegui em outra, ela ficou um aninho lá, eu comecei a procurar fazendo serviços extras. Então, desde que eu cheguei aqui, eu trabalhei na limpeza. Primeiro eu trabalhei numa empresa, tá? E que quando tinha serviço eles me chamavam.
Aí depois eu comecei a trabalhar em dupla com uma pessoa que de vez em quando ela me chamava, depois passou a ser fixo, e até hoje eu estou, sendo que hoje eu já tenho as casas que eu faço sozinha. E, gente, hoje tá chovendo muito, aqui muito, muito, muito mesmo. E hoje, por sinal, a minha cliente, ela desmarcou. Então eu fiquei com a mãe em casa. Então, vocês vão ouvir sempre, mãe, 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 alguma coisa assim. Eu pedi para ela, né, para ficar, mas infelizmente ela não consegue. Eu trabalhava numa empresa, chegou a temporada da pandemia, eles me colocaram em casa porque eu estava grávida. Então houve um projeto do governo que eles podiam pagar o valor de um salário mínimo para a pessoa e a gente poderia ficar em casa, né? E o governo fazia um desconto, se eu não me engano. Então eu ficava em casa, eu trabalhava numa loja de produtos para pet, né? Vendia tudo, ração, tudo. Eu era a pessoa responsável pela logística, né? De controle de estoque, de recebimento de mercadoria e tal. Então eu fiquei em casa nesse período e durante esse período foi quando veio o clique, né? A lembrança, o dia que eu cheguei e falei assim, vamos, meu marido tive a ideia, voltou na verdade, né, o sonho a florescer na minha cabeça e eu conversei com ele, ele achou uma boa ideia, aí eu aproveitei, eu pedi demissão, entrei em negociação com a loja e eles me pagaram o que consegui, o que devia, eu expliquei a situação toda a eles, eles gostaram. Eu disse a eles que a gente estava planejando, né, emigrar e tal. Então, eles gostaram da ideia e também me ajudaram, de certa forma, né, porque vocês devem saber que no Brasil, quando a gente pede demissão, corta muita coisa, mas eles me pagaram o que eles podiam, né, fazer, assim, para o máximo que eles conseguiam fazer por mim, eles fizeram, e foi isso. Então, chegando aqui, eu não quis colocar algo assim, eu não vou trabalhar nisso por causa disso, não vou trabalhar nisso por causa disso. Eu não. Então eu peguei logo o que apareceu, abri logo minha atividade. Quando eu comecei a trabalhar, mesmo fazendo extras, eu fui logo pedir, né, a senhora que fez tudo aqui para mim, né, de documentação e tal, eu pedi ela para abrir para mim minha atividade, porque o Luciano já estava num trabalho com contrato e eu não tinha como comprovar recebimentos, né, em valores, então eu fui abrir a minha atividade e eu tenho aberto até hoje, tá, tirando meus recibos certinho, fazendo minhas declarações certinhas, IRS, tudo, ok, e daí, e assim eu quero continuar, e como passa um tempo, né, a gente sabe que nossa cabeça também vai amadurecendo, ela vai mudando, ela vai se questionando, porque eu acho que muita gente passa por isso, que você chega numa certa idade, você olha para trás e fala assim, poxa, o que é que eu conquistei? Eu não fiz nada e parece que a gente não fez, na verdade nem não fez nada, né? Mas a gente usa esse termo, que não é nem tão bom dizer que a gente não faz nada, né? Pois é. E a gente vai olhando, poxa, eu não conquistei uma casa, eu não conquistei o carro, tô aqui no perrengue porque eu ainda não tenho minha aposentadoria, e é isso, a gente fica nessa preocupação, né, muitas vezes, e ao mesmo tempo pensando na, na questão que o que é que eu posso fazer para que eu consiga, né, alcançar esses objetivos e ao mesmo tempo eu ter mais tempo para minha família, porque você sabe, tanto lá quanto aqui, eu iria estar trabalhando horrores. Eu já disse aqui que se eu retornasse para o Brasil, o que, é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ficar trabalhando em casa, né, cozinhando com a Maia, porque eu não teria condição de que a Maia estudasse numa escola, e Luciano trabalhando o dia todo. Aqui, nós dois conseguimos fazer esse traquejo, né, de trabalhar, de pegar ela, dela estudar, e realmente a nossa questão de estar aqui é exatamente essa, é de dar a ela uma experiência melhor, já que nós tivemos essa oportunidade tão grande que Deus nos presenteou de estarmos aqui,
é de dar a ela essa oportunidade dela estudar, de ela fazer algo, né? Mas se ela quiser retornar ao Brasil, se ela quiser ir para outro lugar, né? Dar continuidade à vida dela na área que ela quiser profissional. Mas a gente também tem que pensar que a gente tá ficando velho, a gente tá ficando besta, né? Então a gente precisa também pensar no futuro, o que a gente tem, o que a gente está construindo, e é essa a minha preocupação. Eu acho que imigrar não é uma dificuldade, mas você contornar essas situações que vem vindo com a idade, aí sim, este que é o processo, né? Porque eu teria tanto que fazer isso como aqui, como em qualquer lugar que eu tivesse, né? Então acho que isso que a gente tem que trabalhar na nossa mente, ver as coisas boas, né? Como a Bíblia fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então eu procuro sempre ver o bom, sempre ver o melhor. Às vezes a mente quer dar aquela voltada assim para não, pelo amor de Deus, essa semana mesmo para mim teve um dia que foi muito assim, eu tava muito, sei lá, parece que o dia foi todo ruim. Tudo que estava acontecendo estava ruim. Eu comecei a ver certas coisas que, sabe, estava me abatendo bastante. Mas aí eu orando e pedindo a Deus para que renovasse, né, as minhas forças, que eu desse continuidade nos projetos que eu estou em busca. E é isso, e já que eu tenho essa regalia de estar aqui, eu posso aproveitar também de forma boa o que Deus me presenteou, não é isso? Porque se eu não aproveitar, quem é que vai aproveitar por mim? Ninguém. Então vamos aí, vamos continuar, vamos em busca, vamos dar seguimento. Amanhã já vai ter outra barreira para me superar. Ah, uma novidade, meu cartão chegou, minha gente. Olha, antes de eu gravar esse vídeo, eu fui lá, né, na caixa do correio e a minha vizinha daqui da frente tá indo embora aqui do apartamento. É que o senhorio pediu para reformar o apartamento, que pinga muito, né? Ainda mais agora que tá chegando o inverno. Ele é uma senhora e eu fui lá. Minha carta não tava lá, gente. E ontem eu fui abrir o correio, botei a mão lá dentro da caixa e falei assim, essa semana ainda chega. Ontem. E toquei assim, fiz assim, ó, essa semana ainda vai chegar. Pois não é, gente, como nossa palavra tem poder, gente. Profetizem coisas boas na vida de vocês, vocês vão ver o quanto funciona. E aí, eu, sabe, naquela euforia de querer abrir a carta, de querer abrir, só que ela é uma senhora e eu querendo ajudar ela, porque ela veio varrer, coitada, sozinha aí o apartamento. E aí eu querendo ajudar, eu fui ajudar ela a pegar o lixo, a pegar as coisas, né? As coisinhas que ficaram aí pra juntar aqui, porque o filho dela ia passar pra pegar ela, e eu querendo ajudar ele, eu querendo abrir a carta, mas graças a Deus, gente, chegou. E eu quero também pedir desculpa a vocês, porque no outro vídeo eu falei assim, eu não tenho nem documento. Gente, eu tenho documento, mas só tava faltando isso, o físico. Chegar, graças a Deus, agora já chegou. E também, mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Eu vou dizer que eu não vou mais tratar, né, como coisinha, porque tiveram alguns comentários. E assim, não é que eu tô dando, você tá, tem que cagar pra isso. Eu acho que não. Tem certas coisas que, assim, não é do meu feitio fazer isso e eu acho que não é nada demais, né? É uma coisa, como é que a gente chama isso, meu Deus? Não sei se é nomenclatura, não sei. Algo que a gente usa, né, no nosso palavreado baianês, não vou nem dizer baianês, vou dizer soteropolitanês, porque eu sou de Salvador, e que não é nada demais. Quando a gente não conhece alguém, a gente fala assim, ô coisinha, vem cá, me diga uma coisa. Ô coisinha, chegue aqui. Entende? Então, não é nada assim de pejorativo, ou tipo diminutivo, de diminuir, nem nada, sabe? É só um termo que a gente usa lá, então. Mas assim, eu não quero ficar toda hora explicando, sabe? Tem que explicar, toda hora a mesma coisa. Então, eu optei por não usar mais, tá bom? Então, me desculpe quem se sentiu ofendido, não foi minha intenção, tá? Então, sigamos a vida pra frente, tá bom? Já ia encerrar esse vídeo, só que eu lembrei de uma coisa que eu não falei.
Eu já disse em outro vídeo que meu marido, ele tá tirando o CAN, né, que é para dirigir autocarro aqui, dirigir ônibus, e ele tá fazendo agora esse curso. Só que lá, esse CAN, eles têm que renovar de 5 em 5 anos. Aí quando o professor falou isso, uma senhora chegou, levantou e falou assim: agora pronto, que eu não vou conseguir renovar, porque eu tenho 62 anos. Aí todo mundo chega e ficou abismado, né? Ele disse: e agora? Ele disse: eu não consigo mais. E agora, o que é que eu faço? Mas assim, isso não fez com que ela desistisse do curso, não fez nada, ela continua, ela é muito bem disposta, muito alegre, brinca com tudo, sabe? E o que eu quero dizer é que idade não é impedimento aqui. Você sabendo executar a profissão, ela era motorista de caminhão no Brasil, então para ela só precisava também, igual meu marido, só tirar o campo para começar a dirigir carro pesado. E eu não poderia deixar de vir dar essa informação, porque eu acho que isso muitas vezes nos paralisa, né? Essa questão da idade nos diz muito. E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou deixar de fazer? Será que eu vou ter uma oportunidade? Possa ser que assim, não seja na sua maioria, né, das vagas que a pessoa consegue executar, mas é isso. Sabendo fazer, dá tudo certo. Se você conseguir trabalhar na restauração, aqui idade não diz muita coisa não. A questão é você conseguir executar o que estão lhe pedindo e ponto. E aí dá tudo certo. Então agora eu fim do vídeo, tá? Agora com essa informação que eu não poderia deixar de dar. E o vídeo dessa semana é esse. Obrigada mais uma vez por terem assistido outro vídeo. E continuem assistindo, tá? Porque isso está me ajudando bastante. Depois de 16 anos, foi uma grande vitória para mim esse vídeo ter bombado aqui no YouTube, tá bom? Então, aguardo vocês pro próximo e beijo, beijo. Até lá.